Olá, nós vamos apresentar hoje sobre o cálculo aplicado na análise assintótica do comportamento algorítmico. Como vocês podem ver, o grupo é composto por Thiago Moreira, Thiago Oliveira e Evelyn Souza. Primeiro, nós vamos definir a problemática. Por que como estudar o comportamento de algoritmos? É possível ver que durante a história da computação não somente foi buscado fazer algo, realizar alguma ação, mas realizar essa ação da melhor forma possível. E hoje em dia isso está muito mais presente. Hoje em dia encontrar um programador que sabe fazer algo é relativamente simples, mas encontrar um programador que sabe fazer algo bem é uma tarefa muito mais complexa. E essa é a verdadeira importância de estudar o comportamento dos algoritmos, porque quanto mais se estuda o comportamento dos algoritmos, mais sabe o quanto você pode otimizar, o quanto você pode torná-los mais rápidos, mais eficientes, mais capazes de fazer muito mais coisas em um tempo muito menor. Beleza. Mas pode ser feita aproximação, mas é o melhor caso. Como assim aproximação? Vocês vão ver daqui a pouco que uma coisa bastante comum na área da computação é que, para você saber a complexidade de um algoritmo de forma bastante simples, você pode contar um número de ciclos ou de ciclos alinhados e basicamente fazer uma soma simples ou uma multiplicação simples. Assim vai ter uma noção básica, muito rudimentar da complexidade de um algoritmo. Mas a gente sabe que não é o melhor caso, por causa que em muitas situações, essa aproximação fica muito imprecisa, fica muito fora da realidade. E nós vamos ver um caso exatamente bastante claro daqui a pouco. É possível estudar algoritmos em cálculo? Primeiro, é. Só que não é tão simples. Por causa que para estudar algoritmos, você precisa de ter uma base de matemática pelo menos razoável para você poder, ou pelo menos não uma base matemática razoável, mas um desejo de resolver problemas que, consequentemente, vão acabar envolvendo um pouco de matemática. E você vai precisar de uma base de cálculo para poder fazer isso. Você pode estudar algoritmos sem cálculo, só que o cálculo dá uma base teórica incrível que você pode se utilizar em muitos algoritmos. Aqui nós temos uma tabela com diferentes tipos de algoritmos e seus tempos para realizar determinadas tarefas. Por exemplo, se vocês observarem, temos o Bubble Sort, Session Sort, Merge Sort, Heap Sort e Quick Sort. Sort, nesse caso, vem de ordenação em inglês, e os outros nomes aí são basicamente nomes dos algoritmos e não é tão relevante para esse caso. Esses números em cima na tabela, como vocês podem ver muito bem, eles indicam a quantidade de elementos em cada uma da base, entendeu? Ou seja, quanto mais aumenta a quantidade de elementos, maior vai ser o tempo para os algoritmos realizarem determinada ação. Beleza, então vamos definir o tema agora. Primeiro nós temos gráficos de desempenho. Os algoritmos, eles têm uma característica bem clara, que ao estudarmos o seu comportamento, eles podem definir gráficos de função. E esse gráfico de função pode ser basicamente de qualquer tipo. Eles podem ser lineares, podem ser exponenciais, podem ser quadráticos, podem ser logarítmicos, etc. E aí vocês vão ver que esses gráficos de função, eles podem ser estudados através de limites, de derivadas, e nós vamos ver daqui a pouco isso. E através do BQO, temos uma forma de agrupar funções que descrevem um comportamento algoritmo em grupos de complexidade, ou seja, em um caso com ON ao quadrado, temos funções que têm, no máximo, complexidade quadrática quando tendem ao infinito. Como vemos bastante em cálculo, especialmente no cálculo 1, nós sabemos que quando nós trabalhamos com números tendendo ao infinito, com números, ou trabalhando realmente de forma aritmética com infinito, constantes como, por exemplo, 2 vezes infinito vai resultar em mais infinito, e mais infinito mais 2, por exemplo, vai resultar também em mais infinito. Ou seja, são números que acompanham o infinito, mas que, trabalhando na realidade, vão acabar resultando no infinito em si. Então, por exemplo, a gente tem duas funções, n ao quadrado e n ao quadrado mais 2, que são funções que vão ter gráficos diferentes, mas que, quando tendem ao infinito, vão resultar em infinito de qualquer forma. E isso vamos para o próximo ponto, que formulações teóricas que tendem ao infinito. Que basicamente, quando a gente faz a análise assintótica do comportamento algorítmico, nós estamos sempre tratando que n, que é o número de elementos da nossa base de dados, como por exemplo, vocês observarem aqui na tabela anterior, aqui vai de 100 para 1000,
para 10 mil, para 100 mil, para 1 milhão, aí pode 10 milhões, 100 milhões, 1 bilhão e assim por diante. E a gente vai sempre tratando esses dados como se eles tendessem ao infinito. Ou seja, as análises assintóticas sempre estão tratando com dados tendendo ao infinito. Isso é bastante importante se lembrar. Beleza, aqui nós temos dois gráficos, nós temos um gráfico, na verdade, uma tabela. Esse gráfico aqui, nós temos alguns comportamentos de funções. Nós temos a função constante, se observarem aqui nesse rosa mais claro, ou seja, O1 que a gente coloca, que é quando só tem uma ação, um elemento. Se aquela tabela aqui ao lado está acompanhando, ó. Aqui, por exemplo, é o número de elementos e aqui é a quantidade de ações que eles levam, a quantidade de ações que eles precisam para fazer isso. Se você substituir n aqui dentro da função, você vai encontrar esses valores. É uma matemática relativamente simples. Beleza. Aqui a gente tem log log de n da base 2. Nós temos raiz de n, raiz quadrada de n, nós temos n de uma função linear, nós temos n log n, nós temos n ao quadrado, nós temos 2 elevado a n e n fatorial. E aqui na tabela vocês podem dar uma olhada de como é que eles se comportam com determinados valores. Beleza, agora eu coloquei essa pequena GIF para ilustrar a diferença entre os algoritmos, que é basicamente a busca binária e a busca sequencial. A busca sequencial, ela tem uma complexidade linear, enquanto a busca binária tem uma complexidade logarítmica. Vocês podem ver que a quantidade de passos que ela leva é muito menor do que a busca sequencial, que demora muito mais, que vai de 1 em 1. Isso é possibilitado por causa de algumas características que nossa base de dados pode ter. No caso da busca binária, ela só pode ser feita quando nós temos uma base de dados ordenada, como é o caso aqui de cima. Por exemplo, nesse caso aqui de baixo, está sendo feita uma pesquisa sequencial, não tem porquê, por causa que pode ser feita busca binária, mas foi só para ilustrar. Então, próximo. Aí, teorizando. Leitura e verificação simples de um conjunto numérico. Para fazer uma leitura e verificação simples de um conjunto numérico, o que acontece? Imaginem um conjunto numérico de, por exemplo, 10 dados, como estava o exemplo aqui atrás. Imagine esse conjunto aqui, que tem um total de 0 a 16, então são 17 dados. Se vocês imaginarem isso aqui, para fazer a leitura, como a leitura sequencial está fazendo, se ele estivesse indo do 0 até o 16, ele ia levar 17 ações para poder fazer tudo, não é isso? Ou seja, se o elemento que a gente estivesse procurando fosse o 59, ele ia demorar tudo isso para realizar essa ação, enquanto a busca binária ia ser muito mais simples. E aí vem a verificação de repetições em um conjunto numérico. Isso é muito mais complexo, por causa que como que você pode verificar o número de repetições no conjunto numérico? Normalmente, uma abordagem dada é você guardar esses dados em outro lugar e depois ir acessando, mas isso pode resultar em complexidades quadráticas ou até maiores. Há outras formas de serem feitas, mas nós temos outros exemplos mais tranquilos de serem entendidos agora, logo mais. Aqui, por exemplo, considera o algoritmo de complexidade n ao quadrado. Vimos que o Big O representa um conjunto de funções que, quando tende ao infinito, tem complexidade máxima menor ou igual ao indicado pelos parênteses. Assim, suponhamos uma função que descreve o comportamento de um algoritmo definida por f de n é igual a n ao quadrado. Beleza. Derivamos, então, para descobrir esses pontos máximos e mínimos, ou seja, nós escolhemos que f de n é igual a 2n, nós igualamos esse valor a zero, dizendo que 0 é igual a 2n, e n vai ser igual a zero. A partir da análise do gráfico da derivada, temos que somente o ponto mínimo é definido, quando n é igual a zero, e o ponto máximo está indefinido, pois a função tende ao crescimento infinito, ou seja, isso é bastante lógico. Aqui, esse gráfico foi feito pelo GeoGebra, eu fiz um print do seu comportamento para poder ilustrá-lo aqui. Se vocês observarem, o comportamento dele já está bem claro aqui, comportamento quadrático, que tende ao infinito. É importante observar que nesse caso, e é uma coisa que vocês vão ver no próximo exemplo, é que ele não tem valores negativos, por causa que um conjunto de dados ele não pode ser negativo. A gente não pode ter menos 3 elementos, menos 5 elementos, menos 10 elementos.
é uma coisa que tem que ser interpretada com gráfico e que o n tem que estar acima de zero. Regras. Aí vem aplicando. Ordenar um conjunto de elementos, ordenar um conjunto de n elementos é fácil. Se precisarmos ordenar n conjuntos de n elementos, isso aí já é outra situação que vocês podem levar, por causa que se você tiver um conjunto de n elementos, esses algoritmos aqui atrás, se vocês observarem, que são esses algoritmos de ordenação, como eu tinha mostrado anteriormente, que são algoritmos para você poder ordenar um conjunto de dados, mas se você tiver n conjuntos de dados, como é que você vai fazer? Cada um deles com elementos diferentes. Algumas abordagens podem incluir unir todos esses conjuntos de elementos em um só. Outras abordagens podem tentar ordenar cada um deles e depois juntar tudo. Isso vai depender de cada um e a complexidade também vai variar bastante. Mas vamos à prática com outro exemplo. Suponhamos para outra questão um algoritmo com comportamento n ao cubo, mas a função que descreve seu comportamento é descrita por f de n é igual a n ao cubo mais 2n ao quadrado mais n. Se vocês observarem, nesse caso foi aquilo que eu disse, que quando nós trabalhamos com funções, com comportamento de funções que tendem ao infinito, nós levamos sempre em consideração o elemento de maior índice, ou seja, o 2n ao quadrado mais n é desconsiderado nesse caso, e somente o n ao cubo é considerado, embora, como a gente pode ver bastante aqui, bem claro, que a função é definida de uma forma completamente distinta. Utilizando o mesmo processo da questão anterior, temos, derivando, f de n, f' de n é igual a 3n ao quadrado mais 4n mais 1, 0 é igual a 3n ao quadrado mais 4n mais 1, e aí vamos resolvendo, temos x' é igual a menos 1 sobre 3 e x duas linhas é igual a menos 2. Como temos que o domínio está definido para n maior que 0, podemos observar que o valor mínimo de n está para 0, mas o valor máximo ele não está definido, pois a função tende ao infinito, como nós vimos anteriormente. Aqui, ó. Eu fiz esse gráfico aqui no GeoGebra também, e se vocês observarem como ele se comporta desse jeito, com números tendendo ao infinito. Aqui eu deixei, não tinha colocado o n maior que 0, justamente para ilustrar que o comportamento do gráfico ele se expande, tanto para a área positiva quanto para a negativa, mas quando nós fazemos análise de que o n tem que estar maior que 0, ele se comporta somente daqui para cima. E aqui, por exemplo, vamos para o exemplo extra. Esse exemplo extra, e como vai ser dito no fim do slide, a maior parte do slide está sendo feito de acordo com o livro de algoritmos, a segunda edição do livro Algoritmos, por Coleman et al. E aqui nós temos o quê? Nós temos que vai ser basicamente o que a gente tem a soma de... A gente tem um pequeno comportamento da soma de Riemann, que é para basicamente fazer uma aproximação do comportamento de uma função que descreve um algoritmo. Eu vou mostrar uma imagem agora que vai deixar bastante claro isso. Aqui, ó. Por exemplo, aqui em cima a gente tem essa imagem que descreve essa pequena função que descreve o comportamento do algoritmo. E nós temos aquela pequena somatória de Riemann e a própria integral, a própria ideia da integral em si, que dá para fazer uma soma infinita de retângulos de mesmo tamanho que compõem a parte inferior da função em relação ao eixo x. E aqui, ó, quando a gente faz tudo isso, a gente consegue uma aproximação da área dessa função e a gente consegue um valor aproximado do seu comportamento. E aí, bastante interessante para a gente observar mais o comportamento do algoritmo. Mas aqui foi mais um extra, e aqui o foco principal não era esse o tema, mas fica aí a dica, vocês podem dar uma olhada nisso no livro do Coleman, é bastante recomendado. E agora vamos só concluir. O Big O não é só computação. O Big O, na verdade, ele agrupa várias funções com o mesmo comportamento do algoritmo. Agrupa várias funções com o mesmo comportamento quando elas tendem ao infinito. Ou seja, ele é um conjunto de funções, entende? Então, ele não precisa envolver só a computação. Você pode dar utilidade ao Big O a partir do seu querer. Ou seja, pode dar utilidade na matemática, na engenharia, em várias outras. Mas ele é mais utilizado na computação, talvez mais porque a área se apropriou dele, mas não necessariamente é somente para ele. Cálculo na ciência da computação não é só inteligência artificial e robótica. Como a gente mostrou agora há pouco, a gente pode aplicar cálculo
algoritmos várias vezes e agora mesmo na análise assintótica também várias vezes. Porque as pessoas geralmente associam somente cálculo a inteligência artificial e robótica, mas não somente está associado a isso, e cálculo está na vida do programador todos os dias. Quero ser desenvolvedor web, então não vi nenhuma utilidade em toda essa apresentação. É uma fala bastante comum dos programadores hoje em dia, que não vem tanta utilidade no cálculo ou na matemática, per se, mas é bastante interessante nós observarmos e darmos uma atenção especial à matemática, por causa que como mostrou de forma bem clara aqui, resolver problemas não é algo tão simples. Muitos problemas estão resolvidos hoje em dia, mas muitos problemas também surgem constantemente. E para resolvê-los, nós temos que conseguir pensar. E para conseguir pensar, nós precisamos das ferramentas para pensar. E para termos as ferramentas, estudar, fazer o estudo do cálculo, estudar limites, funções, derivadas, integrais, Riemann, embora pareça um pouco distante da realidade, está presente na realidade e em todos os nossos dias. E assim nós terminamos a apresentação. Aqui nós temos a referência do livro de Coleman. Como vocês podem observar durante o slide, as referências das GIFs e das imagens estão em pequenos links que podem ser conferidos e, se as páginas web ainda estiverem disponíveis. Mas é tudo isso aí. Muito obrigado.